Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No nosso Café com Política desta terça-feira, recebemos aqui no estúdio a deputada estadual pelo Partido Novo, Laura Serrano. Obrigado por nos atender e seja bem-vinda aos nossos estúdios mais uma vez, deputada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Bom, deputada, a gente nos últimos meses tem tratado bastante e diariamente ainda tratado das relações entre o governo Romeu Zema e a Assembleia Legislativa na tentativa de construção de parte a parte e de maneiras com muitos sobressaltos de um acordo que seja capaz de encontrar uma solução para os servidores e cada um com a sua dinâmica. Olhando para o saldo até agora, deputada, e chegamos ao momento em que iremos para a justiça já, nas palavras do governador Romeu Zema, o saldo da senhora avalia de que maneira na relação com a Assembleia? Houve prudência de parte a parte? A negociação foi da maneira como poderia ter sido, deveria ter sido melhor? Bom dia. Bom dia. Bom, essa é uma pergunta excelente, porque o que eu vejo de todo esse acontecimento é que o nosso governador, desde o início, o governador Romeu Zema foi sempre muito transparente, muito honesto, muito claro com as suas palavras, argumentações, mostrando o que era possível de fazer com o orçamento que o governo de Minas tem hoje. Então, atendendo à necessidade dos servidores públicos de uma recomposição inflacionária, que inclusive é permitida, mesmo a gente tendo ultrapassado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo de Minas fez então esse reajuste, que é uma recomposição inflacionária para todos os servidores, todas as carreiras do Estado, no limite que era possível de acordo com a disponibilidade de recursos. É importante dizer que o governo, claro, ele depende dos seus servidores. Eu, inclusive, sou servidora pública estadual concursada, sei que os servidores desempenham um papel importantíssimo para entregar a política pública na ponta, mas a política pública na ponta para melhorar a vida do cidadão também depende de insumos, de medicamentos, de escolas, de infraestrutura, de combustível, enfim, de uma série de outros insumos importantes para que as pessoas tenham de fato serviços de educação, saúde e segurança prestados na ponta. E um aumento acima dos 10,06% não só é inconstitucional, porque ela é uma iniciativa privativa do governador e as emendas foram apresentadas pela Assembleia, então a gente tem um problema de inconstitucionalidade jurídica, como também não é possível dada a configuração do orçamento público atualmente. A Assembleia apresentou uma série de emendas sem apresentar de onde viria o recurso, com um impacto multibilionário, são mais 9 bilhões de reais impactando o orçamento, sem mostrar de onde que ia tirar esse recurso. Então, ao meu ver, o processo que aconteceu durante a tramitação na Assembleia, inclusive a promulgação dessa lei inconstitucional, é extremamente irresponsável. Usa da boa-fé do servidor público para poder enganar o cidadão. Deputada, bom dia, primeiramente, um prazer recebê-la aqui pessoalmente, né? A gente conversava por videochamada e agora com a possibilidade da gente conversar já com uma maior flexibilização, claro que seguindo os protocolos também, mas dentro do que permite essa flexibilização, a gente vai recebendo os nossos convidados aqui novamente no Café com Política. Ainda sobre esse assunto, não ficou muito claro ainda, principalmente para os servidores e para a população, de que forma o governo vai se comportar para manter esses 10,06%, porque o governador foi muito enfático, não vou pagar os reajustes que foram aprovados na Assembleia, tanto que a pauta também está travada, né, lá na Assembleia Legislativa. Vai recorrer ao judiciário, ele já havia sinalizado essa possibilidade. Quais são as medidas que já estão sendo articuladas até para resguardar o governo estadual, né, de alguma outra medida por parte dos servidores? Já há essa sinalização? Vocês da bancada já têm como dizer isso à população? Bom, é importante deixar isso bem claro. O que foi a proposta do governo de Minas, do governador Romeu Zema, que foi o reajuste da recomposição inflacionária, no limite dos 10,06%, que é a inflação medida pelo IPCA, que inclusive é o que é permitido de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O que é permitido tanto em termos de legislação quanto em termos de análise do impacto que foi realizado. Esses 10,06% de reajuste inflacionário para os servidores já foi sancionado pelo nosso governador e, inclusive, já vai começar a ser pago nos salários de maio. Então, o que foi
o compromisso do governo de Minas já está assegurado e garantido para todas as carreiras de servidores públicos do Estado. Inclusive, a gente precisa lembrar que não é só os 10,06% de reajuste de recomposição inflacionária, mas também um aumento na ajuda de custo, naquele valor utilizado para a refeição, por exemplo, que antes, na maioria das carreiras, era de R$45 e que passou para R$75. Enfim, a gente vê num cenário onde o servidor público, e mais uma vez, eu sou servidora pública concursada do Estado, vejo, a gente tem uma estabilidade na nossa carreira e num período de pandemia, onde a maioria da população que não é ligada ao poder público, que está trabalhando aí no seu dia a dia, muitas vezes não só não teve reajuste nenhum nos seus salários, como às vezes até perdeu o seu emprego como decorrência da crise econômica da pandemia. Então, é importante a gente verificar todo esse esforço que o governo de Minas fez, que o governador Romeu Zema fez, para que pudesse dar essa recomposição inflacionária que é justa, que é correta para todos os servidores. Isso já está garantido, mas realmente os valores adicionais, eles não podem, eles são totalmente inviáveis. Como eu disse, é uma irresponsabilidade, porque inclusive pelo fato do governo de Minas estar já acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer aumento superior a uma recomposição inflacionária poderia incorrer inclusive em improbidade por parte do governador do Estado. Então não é nenhuma questão de vontade ou não do governador Romeu Zema ou do governo de Minas, é uma questão de se cumprir a lei. É uma lei federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é necessário que seja cumprida, sem contar em constitucionalidade, porque esses aumentos não poderiam ter sido dados pela Assembleia. Alguns documentos, alguns pedidos já foram apresentados à Justiça nesse sentido de resguardar o governo estadual? Sim, o governo de Minas, ele apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade justamente colocando todos esses pontos, de que além de estar ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa não é uma iniciativa possível por parte dos deputados da Assembleia. Isso teria que vir do governador. Então, a forma como o rito foi realizado foi inconstitucional. Uhum. Deputado, eu queria fazer um pequeno salto temporal aqui lá para o ano de 2019, porque ali nasce o grande acordo que nos parece ter sido o fio do novelo para chegarmos a essa relação bastante conturbada com os servidores, o governo e a Assembleia Legislativa. O governo errou ao propor um aumento para as categorias de segurança pública nas condições em que ofereceu, quando ainda tinha um cenário que naquele momento era de salários atrasados e, mesmo pensando numa perspectiva otimista, o governo deu mais do que poderia, tentou fazer algo que não estava de fato a seu alcance? Bom, recordando tudo que aconteceu lá atrás, eu acho que é importante a gente lembrar que, na verdade, a história se repete agora. Na época, em 2019, quando tramitou o reajuste das forças de segurança na Assembleia, houve o mesmo problema. Os deputados incluíram uma série de emendas estendendo esses valores a várias outras categorias, sem nenhuma análise de impacto de onde sairiam esses recursos, e isso inviabilizou totalmente a proposta. Então, é importante que a gente, de fato, relembre que, mais uma vez, a Assembleia incorre no mesmo erro, sem avaliar. Porque as questões são matemáticas. É importante que a gente avalie qual que é o impacto dessas medidas que estão sendo geradas. E eu, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu vi, era impossível a gente votar, por exemplo, favoravelmente a um parecer que não apresentava nenhum tipo de estimativa do impacto e nem de onde que sairia o recurso. Isso aconteceu lá atrás, em 2019, o que inviabilizou e inclusive fez com que o governo de Minas tivesse que vetar as medidas que foram aprovadas, que foram muito além do que estava proposto inicialmente, e agora se repete novamente em 2022. Mais uma vez, eu vejo isso com muito pesar, porque é usada a boa-fé do servidor público para enganar o cidadão, porque é insustentável o que está sendo aprovado e promulgado pela Assembleia hoje. Deputada, quem que sai ganhando nessa história toda? A Assembleia, com o deputado Agostinho Patrus, com o presidente Agostinho Patrus, ou o governador Romeu Zema? Quem que sai ganhando desse impasse? Porque a população parece que não está na lista, né? Eu acredito e trabalho para que quem ganhe no final das contas nessa situação toda seja a população. A gente está falando de 21 milhões de mineiros que merecem os melhores serviços públicos, que merecem a melhor qualidade. E para que esses serviços públicos cheguem na ponta com qualidade, a gente precisa, claro, do servidor reconhecido, valorizado,
que é o que o governo de Minas vem fazendo. Afinal, a gente já tinha, desde muitos anos, salários parcelados, os salários não eram pagos em dia. Hoje em dia, o servidor recebe, no 5º dia útil, seu salário integralmente, 13º, férias prêmio. Ou seja, o governo que, de fato, valoriza, que de fato, assume as suas responsabilidades e realiza aquilo que deve ser feito em prol do servidor, que agora sancionou um reajuste inflacionário, uma recomposição inflacionária importante. Mas o serviço público, a política pública, ela não chega na ponta só com os servidores. A gente precisa de recurso, mais uma vez, para todos os insumos. A gente precisa de recursos para medicamentos, a gente precisa de recursos para os veículos das polícias, a gente precisa de recursos para as escolas poderem gerar essa qualidade da educação para as nossas crianças. Então, pensando nos 21 milhões de mineiros, eu acredito que a forma como está sendo conduzida por parte do governo de Minas é o que gera mais resultado para a população. Para além dessa pauta dos servidores, eu me referia também a essa falta de diálogo, sabe? A esse impasse, a esse jogo da discórdia, assim como a gente tem no BBB, na segunda-feira, o jogo da discórdia, né? Parece que é assim que está se consolidando na Assembleia e o governo do Estado. O foco de todos os chefes de poder deveria ser a população. A diretriz básica para um gestor público é a diretriz, inclusive, que eu repasso sempre para a minha equipe de gabinete, é que o nosso foco, a nossa visão, a nossa atuação tem que ser de melhorar a vida das pessoas de forma estrutural. E enquanto todos os chefes de poderes não tiverem essa mesma visão que o governador Romeu Zema tem hoje, realmente a população talvez não esteja recebendo o melhor que ela poderia do poder público. Uhum. Deputada, olhando para as votações nos turnos em que aconteceram das propostas de discussão desses valores das carreiras, segurança pública, educação e saúde, parlamentares que eram da base do governo, naquele momento também votaram em contrário ao governo, alguns deles. Diante desse cenário e projetando a possibilidade de votação da RRF, o governo espera que a situação seja a mesma ou vê algum espaço, e que espaço, para uma mudança, caso isso seja pautado? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque o motivo, inclusive, da RRF não estar sendo nem pautada, ou seja, não dá nem a oportunidade dos deputados poderem apreciar o regime de recuperação fiscal, e quem tem poder de pauta é o presidente da Assembleia, é o deputado Agostinho Patrus. Só isso, o fato dela não ser pautada, já sinaliza que o governo teria os votos para poder aprovar o regime de recuperação fiscal. Então, a gente vê que, infelizmente, trata-se de um embate político, onde o foco não é gerar o melhor resultado para Minas e para os mineiros, onde o foco já está sendo as próximas eleições, e que não deveria ser. A gente está falando aí de 1/4 de um mandato legislativo, de uma gestão que tem que estar focada na população e que tem que estar gerando resultado para as pessoas. A gente não tem que focar nas próximas eleições, mas nas próximas gerações, né? Esse deveria ser o trabalho dos políticos sérios, da boa política. E como que vai ser esse trabalho de articulação para pelo menos tentar destravar a pauta, né? Para colocar a Assembleia para andar? Porque a gente sempre tem aquela percepção, deputada, a senhora deve ter ouvido muito isso dos seus eleitores, de que em ano eleitoral as casas legislativas não funcionam, sabe? Então é essa a preocupação, porque vai se aproximando das eleições, as pautas vão ficando travadas, nada anda, nada é aprovado na Assembleia, e aí a população fica à mercê, né? Fica se perguntando quando as pautas e os temas vão começar a andar. Que articulação que está sendo feita para destravar essa pauta, né? Bom, Adriana, primeiro que por parte do governo de Minas há toda a abertura, transparência e diálogo necessário para colocar todos os pontos, dirimir todas as dúvidas, todos e quaisquer questionamentos que possam haver em relação à pauta do RRF. O que está na autonomia do governo de Minas de fazer e do nosso governador em relação ao regime de recuperação fiscal, que é colocar o regime de urgência para que ele seja de fato apreciado conforme prevê a Constituição, nos prazos mais exíguos possíveis para poder gerar o resultado para a população, foi feito. Então, o governo de Minas hoje, o governador Romeu Zema já enviou para a Assembleia novamente com o pedido de urgência, o regime de recuperação fiscal, que inclusive a gente viu que teve uma morosidade muito grande para poder ter a leitura desse regime de urgência. Enfim, cabe, mais uma vez, aos chefes de poderes que a gente tenha o foco no que é melhor para a população. E hoje,
para poder tramitar o regime de recuperação fiscal na Assembleia, quem tem o poder de pauta é a presidência da Assembleia, é o presidente Agostinho Patrus, que precisa reconhecer a necessidade da celeridade e de atuação do nosso legislativo, inclusive em ano eleitoral, que o objetivo não é só o foco das eleições, o objetivo tem que ser gerar resultado para as pessoas, inclusive esse ano. Deputada, rapidamente, antes da gente partir aqui para o bate-pronto, como essa questão toda de pagamentos em dia na gestão Romeu Zema está umbilicalmente ligada com as decisões liminares do STF, que estão ali em suspenso, sabe-se lá até quando, qual é o risco que o servidor e que o Estado tem de voltar a ter de parcelar os seus salários de 0 a 10 nesse ano de 2022? Aí a gente depende da justiça, porque realmente o impacto dos 9 bilhões de reais, que essas emendas que geraram reajustes superiores à recomposição inflacionária para os servidores públicos, mais uma vez, eles seriam impagáveis pela forma onde a gente tem o orçamento do Estado hoje. E é uma irresponsabilidade, até pelas liminares que a gente tem hoje com o STF, a dívida do governo de Minas com a União, que é uma dívida histórica herdada, inclusive, de gestões anteriores, é também multibilionária, de quase 140 bilhões de reais. E se essas liminares caírem, o STF já deu prazo de 6 meses para que o Estado aderisse ao regime de recuperação fiscal. Um regime de recuperação fiscal que o governo de Minas enviou lá em 2019, no primeiro ano do governo Zema, e que nunca chegou a tramitar na Assembleia. Enfim, esse é um caso extremamente arriscado. É a gente falar em colocar Minas Gerais numa crise sem precedentes, inclusive impedindo todos esses avanços que o governo de Minas e que o governo Zema já teve de pagamento dos salários em dia, sem parcelamentos. Então, hoje a gente, de fato, depende da justiça, da avaliação desses processos, porque de fato realizar os pagamentos que a Assembleia promulgou vão inviabilizar o Estado de Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece, tira de letra, né, deputada? Perguntas objetivas, respostas objetivas, nosso ping-pong de sempre, tá bom? Tá certo. Começando então, Guilherme. Começando pelo reajuste dos servidores. Recomposição inflacionária é justa, mais do que isso, irresponsável. Impasse, Assembleia, governo. É preciso que chegue num resultado comum, mas para isso os chefes de poderes, inclusive do Legislativo, têm que estar com foco na melhoria da qualidade de vida da população. Contas do governo de Minas em 2022, saldo no vermelho, saldo no azul. O governo Zema não quer que Minas Gerais volte para o vermelho de forma nenhuma. Presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Um populista irresponsável. Campanhas eleitorais é possível fazer sem fundo partidário? Sim, a minha campanha eu fiz sem fundo partidário, num orçamento de menos de 24 mil reais, mostrando que é possível sim a gente fazer política sem gastar muito dinheiro do cidadão. Laura Serrano em 2022. Eu sou candidata à reeleição a deputada estadual, pré-candidata atualmente. Laura Serrano, deputada do Novo, deputada estadual, conosco aqui no Café com Política. Deputada, mais uma vez, obrigada, viu, por nos atender. Eu que agradeço.